Boa noite a todos os alunos e alunas da cidade de Fortaleza e, por extensão, do estado do Ceará, que sempre estão linkados com a turma K. Eu sou o professor Júnior Bill, um dos grandes amigos e parceiros do nosso grande comandante Cancão Medeiros. E eu venho hoje lhes trazer à tona algo que há algum tempo vem, de uma certa forma, me incomodando. O que é, professor Bill? Nas literaturas geográficas básicas, porém relevantes, quando se traça um paralelo entre o campo e a cidade, ou seja, entre a urbe, que é a cidade, o meio urbano, o meio citadino, com o meio rural, campestre, caboclo, vem à tona as taxas ou índices de mortalidade natural e de natalidade. E, professor Bill, e o porquê dessa pulga atrás de sua orelha? O porquê dessa inquietação? Ou seja, o que é que ele vem vos perturbando? O seguinte, voltando ao que eu colocara no começo da fala, nas literaturas mais tênues, básicas de geografia, repito, porém muito importantes, no mundo urbano, ou citadino, ou da cidade, onde a maior parte da população brasileira nele se encontra, a mortalidade natural, ela se apresenta menor. Hoje a nossa mortalidade natural para cada 1.000 habitantes pesquisados é 8. Então, uma mortalidade natural baixa em razão do quê? Na cidade, as pessoas estão mais próximas uma das outras, ou umas das outras. Por quê, professor Bill? Porque o espaço físico da cidade é menor do que o espaço físico do campo, do meio rural. Então, se o espaço físico urbano é menor, chega-se a uma conclusão simples de que na cidade as pessoas estão mais próximas e, por conseguinte, as obras de saneamento básico, que são fundamentais na redução da mortalidade natural, são mais exequíveis de serem realizadas. Como, por exemplo, a coleta semanal do lixo, as redes de esgotos, a pavimentação de ruas e de avenidas, as limpezas de lagoas, de áreas pantanosas, a dedetização de locais de trabalho, de moradias, de escolas. E é claro, não podemos jamais esquecer, ou esquecermos, dos avanços médicos, sanitários, aí vem a importância do sanitarismo, e hospitalares, que a cidade, no caso, proporciona numa maior intensidade e numa maior acessibilidade aos seus residentes do que o campo. Então, isso contribui para a redução da mortalidade natural. Tanto a mortalidade, digamos, tanto a mortalidade
infantil, de crianças que nascem vivas, mas morrem antes de completarem, né, infelizmente, um aninho de vida, como da população, digamos, como um todo. Muito bem. Acontece, e é bom lembrarmos, que quando a mortalidade ela despenca, a natalidade não despenca logo em seguida. Ela vai necessitar de umas 3 décadas, 4 décadas, para começar a cair. Mas por que, professor Bill? É por conta que a mortalidade vem caindo, a população se torna mais longeva, passa a ter uma expectativa de vida maior, a população fica mais idosa, né? Tem uma esperança de vida ao nascer maior, muitos idosos, e os idosos ficam sem a sua capacidade de procriação produtiva? Também. Mas não apenas por isso. Também nos anais geográficos básicos, na cidade, no mundo urbano, os casamentos são mais o quê? Tardios. Os casais casam-se com idades mais avançadas. E, por conseguinte, o período fértil dos mesmos é menor do que aqueles que se casam na zona rural. Isso contribui para reduzir a natalidade, com certeza. Além de que na cidade é muito mais caro você criar um filho do que na zona rural. Aqui no mundo urbano, a população, em comparação sempre à zona rural, ela tem mais informação e tem mais acesso aos métodos anticoncepcionais, contraceptivos, do que quem mora nos lugares mais longínquos desse país, e repito, reitero, sobretudo na zona campestre. São fatores que fazem com que a natalidade o quê? Caia. E ela caiu. Claro que ela, para cada 1.000 habitantes, ainda precisa cair mais um pouco. Nosso país está numa transição demográfica. Mas fica um questionamento. E, ao meu ver, um novo, quem sabe, redesenho geográfico no que tange ao temário população. Com essa pandemia, com esse Covid-19, o que nós estamos vendo é um aumento enorme da mortalidade. E, diferentemente da análise que se faz, que é assim, como? Se mortalidade cair hoje, natalidade passa a cair daqui a 40 anos. Mas se mortalidade aumenta hoje, a tendência é a natalidade aumentar praticamente quase que de forma instantânea. Fica esse questionamento. Aí entra, obviamente, o crescimento vegetativo ou natural de uma população, a natalidade, menos a mortalidade. Esse redesenho. Ou seja, se a mortalidade está aumentando, sabemos, é claro, que não há necessidade de nenhum viés político agora. Precisamos nos unir, ou nos unirmos, com o objetivo de vencermos essa batalha. Mas é sabido que a infraestrutura, né, de saúde brasileira é precária. Então, mortalidade subindo, natalidade tenderá a subir. Isso teoricamente falando. Isso me traz um repensar geográfico nas questões demográficas. Boa noite para vocês.
Que Deus vos abençoe e que possamos ficar em casa, que possamos nesse momento sermos os mais humanos possíveis, né? Que pudermos ser. Esse é o meu simples preâmbulo para discussões futuras, discussões fundamentadas, discussões balizadas, sem, é claro, as conotações políticas, porque isso não vai nos levar a canto algum nesse momento. Então pensem nisso. Só para, devido, né, eu ter essa mania de me estender bastante, não podemos esquecer que o crescimento vegetativo também é chamado de crescimento natural, biológico, vertical, tem a questão das pirâmides etárias, base, jovem, corpo, adulto, topo, idoso, crescimento vegetativo, crescimento natural, crescimento biológico, crescimento vertical, natalidade menos mortalidade. Obviamente que uma população ela não cresce apenas através do crescimento vegetativo, que foi basicamente o teor da nossa conversa. Não uma aula, uma conversa. Tem o crescimento migratório, né, gente? Que é o saldo, né, entre a imigração, né, a entrada, menos a emigração, que é a saída. Então, um beijo a todos, fiquem com Deus mais uma vez e que Nosso Senhor possa realmente ir estar operando para que tudo isso acabe. Um beijo.